Olá, pessoal. Estamos aqui de novo para mais um Toque Funcional. É um prazer grande estar aqui com vocês, ainda em forma remota, mas esperando que da próxima vez a gente já possa estar no modo mais profissional. De qualquer forma, hoje é um dia interessante para a gente discutir sobre um tema que aflige muitos pais: pipi na cama. Será que isso tem relação com a boca? Então, essa vai ser a nossa conversa de hoje. Daqui a pouquinho eu aguardo vocês. Então, vamos lá. O nome correto de pipi na cama é enurese noturna. E isso se refere a fazer pipi na cama depois que já há um controle de esfíncteres, né? Então, esse processo, depois que o bebê nasce, ele vai aos pouquinhos, até que a criança consiga já controlar a noite toda sem fazer xixi na cama. De vez em quando escapa, é normal, mas, no geral, isso vai acontecendo gradativamente e naturalmente. Algumas crianças persistem com essa questão de fazer o pipi na cama à noite. E isso acaba comprometendo um pouco a qualidade de vida da criança, né? Porque pode causar uma série de constrangimentos. Quando ela é menorzinha, ela começa a comparar, porque os coleguinhas todos não usam fralda para dormir mais, e ela ainda usa. Eles conversam, falam, eles conversam sobre isso. E quando vai ficando maiorzinha, ela evita de dormir na casa de parentes, na casa de amigos, porque ela sabe que aquilo vai causar um constrangimento, porque não é natural que uma criança mais velha faça pipi na cama à noite, né? Então, vai começando a gerar uma série de comprometimentos. Existem várias causas para a enurese noturna, mas a mais comum dela está ligada à respiração inadequada. Então, aí já começa a nossa necessidade de uma conversa mais profunda a respeito dessa interface aí da enurese noturna com a respiração. Todo mundo aqui sabe o que é hormônio antidiurético? Talvez não saiba. Hormônio antidiurético é um hormônio secretado pela glândula hipófise. A glândula hipófise é uma glândula que a gente tem aqui, ó, dentro do cérebro, lá no meio, tá? Na base do crânio, tem um buraquinho, assim, uma celinha, né? Chama célula túrcica, é exatamente um côncavozinho, assim, na base do crânio, onde a hipófise fica colocada. É para proteger a hipófise, porque ela é uma glândula extremamente relevante e importante para todas as funções da gente. E, portanto, ela tem que estar bem protegida lá dentro do cérebro, numa casinha para ela, tá? Bom, a hipófise, ela tem duas partes. Uma que é chamada adenohipófise, tá? E a outra que é chamada neurohipófise. Essa neurohipófise, ela secreta principalmente dois hormônios extremamente importantes sob o comando do cérebro, porque quem produz esses dois hormônios é o hipotálamo, né, que é uma parte do cérebro. Esse hormônio, esses dois hormônios são extremamente relevantes. Um é a ocitocina, que a gente conversa sobre ele um outro dia, e o outro é a vasopressina, ou hormônio antidiurético. Então, o hormônio antidiurético é secretado pela hipófise para controlar o volume de urina do indivíduo, junto com outros controladores, né? Tem vários outros hormônios que também controlam, mas o hormônio antidiurético, veja bem, ele existe com esse nome, antidiurético. Nós todos sabemos do efeito dele, apesar de muitas vezes nem conhecermos, mas a gente sabe. Por quê? Todos nós já tivemos a experiência de quando estamos ingerindo bebida alcoólica, a gente sabe que faz mais xixi. Não é só porque a gente está bebendo mais líquido, é porque o álcool, ele interfere com a liberação do hormônio antidiurético. Ele tem uma ação em nível do sistema nervoso central que vai agir e interferir com a liberação. Libera menos hormônio antidiurético quando a gente tem um nível de álcool alto no sangue. E com isso, a gente faz mais xixi.
né? Então, esse controle, né, desse processo de fazer mais xixi e de controlar a excreção, ele é extremamente complexo, né? E tem uma relação direta com a respiração. Então, desculpa, sabe, entrou para o lugar errado. Já volto aqui. Então, vamos ver aqui. Ó. Então, eu vou começar a mostrar para vocês alguns artigos e explicar para vocês o que esses artigos vêm dizendo a respeito dessa questão, tá? Esse trabalho publicado em 2004 falava sobre as repercussões, né, da respiração oral na criança e como fazer esse diagnóstico e como cuidar. E uma coisa importante que eles falam é exatamente isso que eu acabei de explicar para vocês. A respiração oral, ela altera a arquitetura do sono, que, por sua vez, interfere na regulação da vasopressina, que gera aumento do volume de urina. Por que eu estou falando de arquitetura do sono? Porque os distúrbios do sono incluem a respiração oral. A respiração oral, ela está diretamente relacionado com os distúrbios do sono. Mesmo que a criança não faça uma apneia, que é aquela parada de respiração, quando ela não faz uma respiração normal pelo nariz, ela tem a arquitetura do sono dela perturbada. E é importante a gente saber que o sono ele tem arquitetura própria nas diferentes fases da vida. Isso é um assunto para a gente conversar um outro dia. Então, o bebê tem uma arquitetura de sono, a criança tem uma arquitetura de sono, o jovem outro e o idoso outro. O adulto outro e o idoso outro. Isso vai alterando ao longo da vida. Mas em qualquer dessas fases, se a respiração não for adequada, a arquitetura não se processa da forma natural e necessária que ela precisaria se processar, ok? Então, a gente já começou a entender aí de onde vem essa alteração da vasopressina, é por causa da alteração da arquitetura do sono. Esse outro trabalho aqui mostrou o seguinte, que a respiração, ela interfere demais, né, na poliúria, ou seja, nessa formação exagerada de urina e na enurese noturna, tá? Então, esse trabalho mostrou, aqui tem um gráficozinho só para vocês entenderem. Isso aqui é o grupo controle, isso aqui é o grupo controle em duas situações distintas. Aqui, crianças que apresentam distúrbios diurnos por causa de não ter dormido bem, então não presta bem atenção na escola, fica sonolenta, essas coisas. Então, tem uma relação direta com a enurese noturna, ou seja, mostrando que o sono prejudicial a outras características, né, da vida do indivíduo, também interfere na enurese noturna. Então, a criança está demonstrando que ela tem algum problema com o sono, ela tem mais tendência a ter enurese noturna. E do lado de cá, mostrando mais especificamente perturbações de sono, né, vão levar a presença de enurese noturna. Então, aqui o grupo controle, que não tinha perturbações de sono, não tinha enurese noturna. E as crianças que tinham perturbações de sono tinham enurese noturna. Ok? Aqui um outro trabalho, esse é de 2008, né? Então, desordens do sono relacionadas à respiração e a sua relação com a enurese noturna. E esse trabalho, ele fala muito especificamente a respeito das questões de anatomia do sistema estomatognático. Então, ele fala, por exemplo, que micrognatia, ou seja, ter o queixo pequeno, tá? Está sempre muito relacionado com questões de estética. Então, os pais vêm, tem lá um queixinho, vai lá no colega e fala, bobagem, não vamos tratar disso agora, não, espera lá com os 12 anos, a gente trata e cuida disso, não tem problema não, vai resolver depois. Só que o problema do queixinho para trás, ele não está só relacionado com a questão estética, por favor. Essa tem sido a nossa luta ao longo do tempo. O queixinho para trás,
ele vai perturbar a qualidade respiratória do indivíduo. Ele vai, o queixinho para trás vai obliterar, né, regiões do espaço aéreo aqui, ó, que deveriam estar bem abertas para a criança ter condição de respirar adequadamente pelo nariz, e estão fechadas, porque isso aqui está para trás. Se a mandíbula está para trás, a língua também está para trás, obstruindo parcialmente, é óbvio que não é totalmente, senão a pessoa não vive, mas obstruindo parcialmente a passagem aérea, fazendo com que essa criança não consiga respirar pelo nariz. Então, tem uma coisa que é preciso que todo mundo entenda. Não necessariamente as hipertrofias de adenoide, por exemplo, são causadas, ou melhor, são causadoras de respiração oral. Às vezes, a adenoide hipertrofia exatamente porque a criança não consegue respirar pelo nariz. Quando a gente restabelece essa respiração normal pelo nariz, e isso é uma mudança de paradigma muito grande, há uma tendência de involuir a adenoide, que é um tecido reacional à agressão. Não respirar pelo nariz é um processo agressivo, né? Então, quando a gente restabelece essa respiração pelo nariz, muitas vezes essa adenoide involui. Então, não basta, por exemplo, às vezes, fazer remoção de adenoide como tratamento, porque às vezes ela era um resultado e não a causa do problema. O problema podia ser uma micrognatia ou uma retrognatia, essa mandíbula está pequena, ou então uma alteração aqui que fazia a língua ir para trás e obstruir parcialmente aquela passagem. Você tira a adenoide, ele continua respirando pela boca, porque ele não consegue respirar pelo nariz, porque ele tem uma alteração nesse sistema que impede essa respiração pelo nariz. Por favor, é importante que todo profissional de saúde entenda isso. Então, os otorrinos têm que entender isso, que muitas vezes não adianta mandar remover a adenoide, e eles sabem disso, estão cansados de saber disso, tem um monte de trabalho publicado sobre isso, remove a adenoide e continua respirando pela boca, mas não há essa interface com os profissionais de outra área. E, por sua vez, os dentistas também precisam estar cientes disso. Tratar maloclusões não é apenas para resolver questões estéticas ou fazer o dente ficar engrenadinho. Dente é consequência. Eu venho falando disso muito e muito e muito e não canso de repetir. O nosso papel é muito maior do que isso. Então, se eu tenho uma criança com distúrbio de sono, esse distúrbio de sono pode ser por respiração inadequada. Essa respiração inadequada pode ser por alteração de formação das arcadas. A relação maxilomandibular está errada. Então, eu preciso atacar todas as possibilidades para resolver o problema daquela criança e dar qualidade de vida para ela. Isso é fundamental. É preciso ampliar horizontes, parar de ficar assim, ó, com o olhinho fechado. Esquece do dente, pelo amor de Deus. Vamos olhar para as funções. Isso é muito relevante, né? Vamos ver mais um trabalho aqui. Esse trabalho aqui é de 2017 e é uma revisão sistemática sobre a apneia obstrutiva, né, e relacionada com enurese, né, em crianças, né? Então a criança tem apneia do sono e tem o quadro de enurese. Então, o que eles falam nessa revisão sistemática? Presta atenção, eu pus aqui em vermelho, tá lá, quem quiser ver, esse artigo é aberto, é só vocês digitarem lá que vocês conseguem ler. Em caso de enurese noturna, a primeira ação é recuperar a capacidade respiratória, reanatomizando as vias aéreas. Como que a gente reanatomiza as vias aéreas? Mudando a posição de mandíbula em relação à maxila e criando possibilidades do espaço aéreo superior permitir a entrada de ar pelo nariz, ok? Então, se vocês quiserem ler, vão lá e leiam esse trabalho. Então, vamos fechar aqui para a gente chegar no final. Olha bem, a criança respira pela boca. Por que ela está respirando pela boca? Ah, tem alergias, não sei o que, papapá. Ok, então vamos cuidar das alergias, ok? Vamos estimular essa criança a respirar pelo nariz, desde cedo. Todo bebê nasce sabendo respirar pelo nariz.
todo bebê amamentado no peito, ele desenvolve o potencial de respiração nasal. Isso é fisiológico, por favor. Respirar pela boca não é fisiológico. Ah, mas está gripado. Bom, está gripado, tem aumento de secreção, fica com uma respiração dupla. Precisamos higienizar o nariz do bebê desde pequenininho? Muito, para que ele respire pelo nariz. Então, é muito soro, é lavagem com seringa para poder lavar, e aí ele não vai ter alergia, porque a gente está limpando bastante e vai permitir que aquilo, todos os alergênios que estão chegando ali sejam expelidos, né? Então, se tiver alergia por outras questões, a gente minimiza, tá? Mas o que nós precisamos entender é que o desenvolvimento adequado do sistema estomatognático é um grande fator gerador de respiração via nasal. Se isso aqui não estiver desenvolvendo adequadamente, a criança vai tender a respirar pela boca, porque o nariz não desenvolveu adequadamente. Então, a boca e o nariz têm uma relação direta, né? Então, se a gente não intervém aqui, assim que a gente detecta um problema, o nariz também não vai desenvolver adequadamente, a respiração vai ficar cada vez mais oral, vai naquela bola de neve, e uma das consequências pode ser exatamente fazer pipi na cama depois que não era para fazer mais. Então, precisa que os pais, os pediatras, os otorrinolaringologistas e os dentistas em geral, principalmente aqueles que trabalham com reconstrução do sistema estomatognático em termos fisiológicos, né? E aí eu estou falando da ortopedia funcional dos maxilares, né? Porque nós sabemos disso e a gente cuida disso desde cedo, mas é preciso que a ortodontia também entenda isso, né? É preciso que a ortodontia também mude paradigmas, né? Existem muitos ortodontistas, graças a Deus, que já fizeram essa introjeção desses conceitos. Infelizmente, ainda existem uns que são resistentes, mas ficar resistente contra a fisiologia não faz bem para os nossos pacientes, né? Então, é importante que a gente pense nisso. Vamos lá. A UFM tem como objetivo promover saúde, e uma das ações em nível nobre de prevenção é exatamente promover a respiração adequada. Se já existir uma alteração, a gente precisa agir no nível primário de prevenção e intervir assim que for detectado esse problema. Tem que intervir assim que detectado, tá? Porque nós não podemos esquecer que o céu da boca, né? Então, olha aqui, ó, isso aqui é a língua, aqui é o palato e aqui é o osso. E aqui é o nariz. O céu da boca é o assoalho do nariz, é a mesma parede. Por favor, entendam isso. Se eu tenho uma alteração aqui, o nariz também está alterado. Então, se eu tenho uma maxila pequenininha, o nariz também está pequenininho. Eu tenho que aumentar aqui para o nariz aumentar. Não é a Patrícia que está falando, está na literatura. Tem muitos trabalhos publicados sobre isso, e eu citaria até o nosso querido amigo, professor Almir Machado, que é especialista nisso, nessa interface entre nariz e boca. Ele é ortopedista funcional e é professor, né, da área de distúrbios do sono na Unicamp. Então, eu preciso que todos entendam isso. A boca e o nariz têm uma relação direta. O teto da boca é o assoalho do nariz. Não podemos esquecer isso, ok? Então, se você tem um seu filhinho fazendo xixi na cama, olha para a boquinha dele, se a boquinha está correta. Se não está, vamos tratar dessa boquinha, vamos restabelecer essa respiração nasal adequada e vamos ver se ele vai parar de fazer xixi na cama. Se não acontecer nada, se ele continuar, bom, aí vai ser necessário fazer uma investigação mais profunda, que é rara. A grande maioria, em torno de 80%, é por causa da respiração. É óbvio que tem problemas emocionais, também às vezes podem comprometer, né?
Mas se a gente fizer um trabalho fisiológico bom, né, de restabelecimento da fisiologia nasal e oral, às vezes até esse lado a gente pode dar um controle, né? E existem problemas, aí é outra história que tem que ser tratada por um neurologista, por um urologista especialista, mas são raros, muito raros, ok? A grande maioria é porque não respira direito e está fazendo xixi na cama. Então, se a gente quer que os nossos filhos não façam xixi na cama, vamos olhar para a boca. Combinado? Então, nós vamos continuar falando um pouco mais sobre isso e amadurecendo mais esses conceitos e tirando dúvidas no OFM Cast. A gente se encontra na quinta-feira, ok? Vejo vocês por lá. Se Deus quiser, a gente se encontra.